Vamos abrir em Provérbios 11:24. Eu sou-vos muito sincero. Se nós fazemos cortes nos vídeos para meter na internet e nós temos o vídeo completo e temos o vídeo que qual agora vai ser cortado a partir de agora de um certo ponto, só com a pregação. Só você está a ouvir o vídeo e a ver o vídeo só com a pregação, eu lhe digo, vá ver a reunião completa. Venha adorar connosco na reunião completa. A presença de Deus vai inundar o seu coração. Amém, amém, amém. Provérbios 11:24. Provérbios 11:24. E aqui em Provérbios 11:24 diz: alguns há que espalham e ainda lhe acrescenta mais, e outros retêm mais do que é justo, mas é para a sua perca. A alma generosa engordará e o que rega também será regado. Muita gente dá muito valor às finanças, ao dinheiro, e se esquece que o que realmente vale a pena é Deus. A palavra de Deus para nós mostra isso mesmo. Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Tudo o resto será acrescentado. Até eu vos quero dizer, à medida que nós confirmamos a palavra de Deus e fazemos o que ele diz, garantidamente somos abençoados. Garantidamente. As pessoas às vezes dizem, mas porquê que isto? Porquê que aquilo? Deus a mim houve uma vez que me mostrou um versículo bíblico que me abanou muito, muito, muito. E se calhar vamos abrir Romanos 11, eu acho que é 11:23. Não. Romanos 14:23. Eu peço desculpa. Romanos 14:23. Romanos 14:23. Eu estava numa reunião e Deus me disse: o que não é fé é pecado. E eu fiquei, hã? Eu nunca tinha ouvido este versículo bíblico. Fui à procura e encontrei. Tudo o que fala sobre a comida. Fala sobre a comida, o que é que se deve comer ou não, ou o que é que deve. Mas depois chega a esta parte que diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E agora vejam que existe ali um ponto e vírgula, e depois diz: e tudo o que não é por fé é pecado. Quantas vezes duvidamos de Deus? Quantas vezes duvidamos da sua palavra? Quantas vezes não acreditamos no que ele diz? Tudo o que não é por fé é pecado. E você diz, mas você não sabe o que eu estou a passar, não sabe o que eu sinto.
ouça, não digo o contrário. Mas você tem que mudar a sua atitude perante a vida. Guarde de ver certas coisas e comece a ler a palavra de Deus. E Deus o ajudará. Porque nós temos que mudar a nossa vida para andar por fé. Porque o justo viverá da fé. Andando em fé, confiando em Deus. Não confiando no que está a acontecer, não vendo que não há hipótese, não vendo que não há isto, não dá aquilo. Ouça, esqueça, isso, nada disso tem Deus. Nada disso tem Deus. Você quer Deus, você tem de crer nele. E para crer nele, você tem que se encher do que ele fala. E enchendo-se do que ele fala, é encher-se da palavra de Deus. Então, sua fé muda. O que você acredita muda. Então a sua vida começa a se encher de Deus. Entendeu? Vamos semear, não? Dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens, és tu que nos estás a dar as riquezas escondidas, tesouros, curidades. És tu que nos estás a encher a nossa boca. Glórias te damos, no nome de Jesus. Podemos sentar. Vamos abrir em 1 de Samuel 3, 7. 1 de Samuel 3, 7. 1 de Samuel 3, 7. O título para a mensagem é Deus. O título para a mensagem é Deus tem uma palavra para si. Deus tem uma palavra para si. Normalmente eu não ponho títulos tão grandes, mas Deus tem mesmo uma palavra para si. Eu vou-lhe contar o que é que aconteceu. Nós temos na Bíblia Sagrada o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus e com tudo o que Jesus fez, sua crucificação e depois os Atos dos Apóstolos e as cartas escritas às igrejas. No Novo Testamento. No Velho Testamento, vemos como Deus começou a lidar e a fazer com o povo e como construiu o planeta Terra e tudo o resto foi feito com ele. Mas no Velho Testamento existe uma grande diferença para o Novo. No Velho Testamento, o Espírito de Deus só falava e Deus só falava a pessoas escolhidas, a pessoas que eram profetas, a pessoas que eram juízes, a sacerdotes e não falava a mais ninguém. Uma vez ou outra poderia falar, mas ou utilizava alguém para falar, mas era muito raro. No Novo Testamento, isto já não é assim. É da vontade de Deus que toda a carne, receba o Espírito Santo de Deus. Você diz toda a carne? Então, mas não tem a ver só com aqueles que aceitaram Jesus?
Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se a pessoa receber o Espírito Santo, ela será convencida. Claro que nós acreditamos que primeiro tem que se aceitar Jesus e depois recebe o Espírito Santo, mas pode acontecer ao contrário. Deus é que sabe o que está a fazer, não somos nós. Então Deus tem uma palavra para si. E eu quero-vos mostrar como Deus começou com um homem, que isto marcou muito a minha vida. Muito mesmo. Samuel era alguém que servia o sacerdote da altura que se chamava Eli. Era um jovem que sua mãe consagrou a Deus. Que a sua mãe consagrou a Deus. E então ele servia o sacerdote na altura. Ele estava perante o sacerdote e agora chegou a altura de se deitar. E ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele, pensando que essa voz fosse o sacerdote Eli, levantava-se e foi direto ao sacerdote. E ele diz: Não, eu não te chamei. E ele foi-se deitar e voltou outra vez a ouvir uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele se levantou outra vez e foi ao sacerdote: Eu estou aqui. Eu disse: Eu não te chamei. Mas aí o sacerdote percebeu que era Deus que queria falar com ele. E veja o que é que aconteceu. 1 Samuel 3:7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali, e eis que Eli, eis-me aqui, porque me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que disse, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se e deitou-se no seu lugar. E então veio o Senhor, ele esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Isto foi o início do ministério de Samuel. Deus começou a revelar-lhe coisas que ele tinha intenção de fazer e tudo o que ia fazer. Só se ler a revelação não foi fácil. A revelação fala de um julgamento sobre o sacerdote Eli, sobre os seus filhos. Eu lembro-me, quando li esta passagem, isto marcou muito a minha vida. Muito, mesmo muito. A minha vida cristã, eu acho que foi logo ao princípio, isto marcou muito a minha vida. E eu ouvi isto e eu queria que Deus se me revelasse a mim. E então o que é que eu fazia? Eu chegava à casa do trabalho, parava o pequeno almoço, metia o pequeno almoço em cima da cama, sentava-me em cima da cama e eu orava. E depois de orar, fazia exatamente o que Samuel fazia. Fez. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ficava quieto. Uns minutos, ficava quieto e sossegado. Nada acontecia e eu tomava o pequeno almoço. E eu todos os dias fazia isso. Até que chegou um determinado dia pelo que Deus começou a manifestar a mim. Porque todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que busca, acha. Eu quero que você entenda que se você quisesse falar com alguém e ligasse para o telemóvel dessa pessoa, e se essa pessoa não atendesse, e você realmente queria falar com ela, o que é que você fazia?
telefonava quantas vezes fosse necessário até a pessoa atender. A minha pergunta é: por que é que você não faz o mesmo com Deus? Por que é que você não insiste? Eu vou-vos mostrar através de versículos bíblicos que Deus quer falar com todos e quer derramar o seu Espírito sobre todos. Quer dar direção a todos. Agora, entenda uma coisa. Dar direção é fazer o que você quer, você já está errado. Dar direção é comprovar alguma coisa que você já sabe. Isso mesmo. E às vezes não são coisas que nós queremos fazer ou que desejávamos fazer. E aí é que está. Nós estamos a passar por tempos complicados. Não são tempos normais o que estamos a passar. A palavra de Deus fala nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens que irão atrás das suas concupiscências, dos desejos da carne, das vontades deles próprios e não da vontade de Deus. Por isso é que Deus quer treinar homens e mulheres para seguir a sua direção e não a sua vontade. Eu quero fazer isto. Você já está errado. Não, mas isto vai engrandecer a Deus. Mas é da vontade de Deus? Não sei. Então busque saber. Muitas das vezes nós agarramos e pensamos que fazer alguma coisa que engrandeça o reino de Deus já é a vontade de Deus. Pode não ser. Nós temos que receber a direção de Deus para o que vamos fazer. Vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, este canal em fé, nós transmitimos na internet. Eu já tinha reunião, já fazia uma reunião e eu nunca coloquei na internet, embora soubesse como é que podia fazer. E eu senti em fevereiro fazer isso. Só que eu esperei, até ter a certeza absoluta e em maio, em muito pouco tempo eu montei tudo e fiz a primeira reunião e transmiti para a internet. Não tem muita qualidade as primeiras reuniões, porque foi feito uma câmara coisa, depois a qualidade melhorou porque a câmara já foi melhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu demorei tempo porque eu queria ter a certeza absoluta que essa era a vontade de Deus. Porque eu conhecia e sabia como Deus falava e como Deus operava. E Ele já me tinha impedido, noutros sítios, já me tinha impedido de fazer transmissões de vídeo. Por isso eu queria ter a certeza absoluta. Quando eu tive a certeza absoluta, eu comecei a fazer e já vão 10 anos. 10 anos. Temos este canal e 10 anos que transmitimos em vídeo. 10 anos. Parece que foi ontem. Mas porquê que eu digo que Deus tem uma palavra para si? Normalmente todas as pessoas têm esta reação. Não, eu estou aqui, Deus pode falar comigo quando quiser. Eu às vezes eu penso que as pessoas se esquecem quem é Deus. Somos nós ou é Deus que é Deus? Então, isso é a mesma coisa que na época dos reis, se o rei me quiser vir falar, ele que venha ter comigo. Hã? Então não é você que vai ao rei quando o rei quer falar consigo?
Você está a entender? Até não é você que busca a Deus. Não é você que muda a sua forma de viver por causa de Deus. Muda as coisas que faz por causa de Deus. Eu vou lhe dar uma novidade. Se você não fizer isso, você nunca vai ouvir a Deus. Nunca vai ter a direção de Deus. Nunca vai ter uma palavra de Deus. Você entende? Nunca, nunca, nunca vai ter uma palavra. E eu lhe vou dizer, você precisa dessa palavra de Deus. Você precisa dessa direção de Deus para a sua vida. Porque há coisas que nós fazemos pensando que estamos a fazer certo e, no entanto, completamente fora da vontade de Deus. E só sabemos isso se tivermos a direção divina. Não é tivermos direção através de outras pessoas, é tivermos a direção através do próprio Deus para nós, do Espírito Santo do Deus Altíssimo para nós. Mas para isso você tem que buscar. Para isso você tem que buscar. Samuel fala que o teu servo ouve. E Deus se manifestou a ele. Eu quero vos levar a outro versículo bíblico que comprova realmente que é da vontade divina falar com todos. Atos 2:17. Atos 2:17. Atos 2:17. Em Atos 2:17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Então, é da vontade de Deus derramar sobre toda a carne. É da vontade de Deus derramar o seu espírito sobre toda a carne. Para quê? Para que os vossos filhos e as vossas filhas profetizem, quer dizer, sejam dirigidos por Deus a falar, no falar. Falem a vontade de Deus. Os vossos mancebos terão visões, que os vossos sonhos, os vossos velhos sonharão sonhos, e também os servos e as servas daqueles dias vão profetizar, falar a vontade de Deus. Mas para isso você tem que buscar. Nós não vamos abrir, mas está escrito em Atos 2, mas nós vamos abrir. Em Atos 2 foi o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre 120 almas que estavam juntas, porque Jesus disse: não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então, 120 pessoas estavam reunidas num lugar, todas reunidas, buscando a Deus, orando, e de repente desceu sobre elas, estes que obedeceram a Jesus, desceu sobre elas o Espírito Santo. E falavam em línguas que ninguém conhecia ou que alguns reconheceram que eram línguas das suas terras. E quando este derramamento veio sobre eles, Pedro se levantou, falou muito pouco. 3.000 almas naquele dia se converteram.
muitas das vezes tentamos fazer a obra do Senhor na carne. Não, pensando que vamos fazer isto, vamos fazer desta forma, vamos fazer daquela forma, na carne. Não esperando em Deus, não orando. Estou-me aqui a falar e estou-me a lembrar de algumas coisas que aconteceram comigo. Eu já sabia a vontade de Deus para a minha vida e Deus utilizou pessoas para falar comigo. E uma delas virou-se e disse-me assim: Deus tem grandes coisas para si. E eu virei para ele e disse: eu sei. Passado umas horas, virou-se para mim, chegou ao pé de mim e disse-me assim: Deus tem grandes coisas para si, mas no tempo de... Já foi há mais de 10 anos. E você diz: tanto tempo. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Ele é que é. E graças a Deus que é Ele e não sou eu. Ainda hoje, eu me estava a lembrar de alguém que me fez algo que eu não gostei. E Deus falava comigo e dizia-me assim: olha, se toda a gente morresse daqueles que te magoam, não tinhas ninguém à tua volta. E eu comecei-me a rir porque estava a pensar, nem eu próprio, às vezes até eu próprio, não gosto de algumas coisas que eu próprio faço. E é verdade. Graças a Deus que eu não sou Deus. E é Ele. É Ele que julga, não sou eu que julgo. É Ele que se vinga, não eu. Porque Ele vai retribuir a cada um segundo o que fez. Segundo o que está a fazer. Mas por isso é que nós precisamos da direção de Deus. Sabe porquê? Porque muitas das vezes fazemos asneira. E quando temos a direção de Deus, Ele nos mostra as nossas asneiras. E nós temos tempo para pedir perdão e nos corrigir e mudar a nossa atitude. Por isso é que precisamos de direção divina para as nossas vidas. Porque nesta terra, para podermos vencer, precisamos de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ter o Espírito Santo é ter a direção de Jesus. Sem Jesus nada podemos. Não fica a pensar um pouco. Eu já ouvi pessoas dizer: não, mas isso é fácil para mim. Dizem que é fácil para mim. Mas porquê que é fácil para mim? Porque eu dediquei tempo a buscar a Deus? Porquê que as pessoas não fazem o mesmo? Não dedicam tempo a buscar a Deus? Não dedicam tempo a ler a Bíblia, a conhecer mais de Deus? Uma coisa me agrada, diz Deus, que me conheçam e que me entendam, que me compreendam. Eu vou-lhe dar um exemplo. O exemplo, infelizmente, não é muito bom, mas não é muito bom. Como exemplo é muito bom. Agora, o que aconteceu é que não foi muito bom. Uma pessoa que cantava, adorava a Deus, falava nas igrejas, foi morta pelo próprio marido. Ele já está preso e as pessoas dizem: pois, realmente é uma coisa. E a primeira pergunta que eu fiz foi: porquê? E as pessoas podem perguntar: sabe-se lá a razão que ele teve e tal. Por acaso já se sabe qual é a razão, uma das razões porque é que ele fez o que fez. Mas eu dizia: porquê? Mas a minha pergunta não era porque é que ele fez aquilo. É porque é que aconteceu aquilo a ela.
Essa era a minha pergunta. Porquê? Porquê que aconteceu aquilo a ela? E as pessoas, mas porquê? Sim, porquê? Eu conheço Deus, eu creio em Deus e Deus protege. Ouça, eu sei o que eu estou a dizer. Se ela morresse pela causa de Deus, por pregar o Evangelho e fosse morta, se ela morresse por qualquer coisa do Evangelho, era uma coisa. Agora, ser morta, nada tem a ver por causa de pregar a palavra de Deus, está aí uma coisa muito estranha para mim. Por isso eu dizia, porquê? Bastou algumas horas para eu ficar a saber porquê. Ela podia ter todas as razões do mundo. Não se esqueçam que ela adorava a Deus em igrejas, ela pregava a palavra de Deus em igrejas. E ela traiu o marido. Conhecendo eu Deus como conheço, ela não traiu o marido e isto aconteceu. Não. Isto já vem de algum tempo atrás. Eu lhe posso dizer, se calhar até de anos, porque nós não sabemos quanto tempo Deus está a lidar com a pessoa, há quanto tempo para que ela mude a sua forma de viver. Ela não mudou a sua forma de viver até que o fim foi este. Por isso, Deus não a protegeu e permitiu que ela fosse morta. Eu quero que você entenda que Deus faz de tudo para que a pessoa mude. Faz de tudo para que ela ouça e perceba que está errada e mude, peça perdão e mude. Mas se a pessoa insiste, ela é que está certa, ela é que está a fazer o que é certo, vai haver um tempo e depois Deus julga. Você está a pensar, então, mas o que é que eu ando a fazer? Não sei. Por favor, não sei. Eu sei da minha vida. Sei o que é que eu ando a fazer. E isso é que me preocupa, saber o que é que eu ando a fazer para estar com Deus. Para que eu não o ofenda de forma alguma, porque eu não o quero ofender. Quero andar com Deus. Por isso é que é tão importante nós lermos a palavra de Deus. Por isso é que é tão importante nós, ouça, principalmente o Novo Testamento, leia o Novo Testamento. Ouça, leia. Pode começar por Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, leia as cartas escritas a igrejas. Porquê? Porque nela nós vemos a vontade de Deus para nós agora. Nós somos a igreja de Cristo. E nas cartas está escrito, ouça, Deus expõe, ouça, Deus pôs a vida de Davi. Davi fez erros e pagou com a morte dos filhos os próprios erros. Veja que ele, você vai ler as cartas escritas às igrejas e nas cartas é exposto os erros que os irmãos estão a fazer. Porquê que Deus permite que isto seja? Para que sirva como alerta para nós. Quando Deus diz, se vocês não perdoarem aos homens, eu não os perdoo a vocês, ouça, é de verdade. E se Deus não nos perdoa a nós não temos a proteção de Deus e o diabo vai nos atacar e não há hipótese. Está escrito. Por isso, nós precisamos da direção de Deus. Por isso, nós precisamos buscar a Deus.
Você pode dizer, mas eu não tenho tempo. Culpe. Arranje tempo. Você só vai ganhar com isso. Arranje tempo, porque só você só vai ganhar. Todo o tempo que você gastar a buscar a Deus vai-lhe sair na sua vida como recompensa para a sua vida. Então você vai começar a perceber que afinal aquilo que fazia não devia fazer, aquilo que dizia que não devia dizer. Porque Deus vai lhe mostrar. Então você vai perceber que afinal Deus já tem falado consigo muito mais do que você já pensou algum dia. Quando eu escrevi o título Deus tem uma palavra para si, se calhar há muito tempo já tem uma palavra para si, já tem falado consigo. Vou-lhe dar um exemplo, mas este um exemplo agradável, por assim dizer. Um pastor estava a passar uma dificuldade financeira e não tinha dinheiro suficiente para pagar a renda nesse mês. E estamos a falar de uma renda bastante alta. Ele foi a uma convenção de outra igreja, no estrangeiro, e quando estava lá, sentiu da parte de Deus que devia dar. Mas ele pensava assim, mas como é que eu vou dar? Eu já não tenho dinheiro suficiente para pagar a renda, se eu vou dar o dinheiro que tenho, eu vou ficar sem nada. Até como é que vai ser? E ele pensava que não era Deus que estava a falar com ele, pensava que era o diabo que estava a falar com ele. Que ele estava a induzi-lo a fazer aquilo. Até que ele percebeu que era Deus. E ele deu o que tinha. O que era do ministério dele, deu. Voltou para casa. Quando voltou para casa, foi à igreja. Amém? A partir de que altura? Pronto, eu peço desculpa, mas as dificuldades técnicas podem acontecer e o que aconteceu foi que fiquei sem micro. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu, pelo menos na última parte, neste testemunho, em relação ao pastor. Este pastor, portanto, estava a passar por uma dificuldade, não tinha dinheiro suficiente para pagar nesse mês o valor da renda, uma renda bastante alta da sua igreja.
E ele agarrou e foi para uma convenção no estrangeiro, e nessa convenção Deus lhe tocou que ele devia de dar. Mas ele pensava que não era Deus, pensava que era uma influência maligna que estava a influenciá-lo para dar o dinheiro, dar o dinheiro. Que ele dizia, "Então, mas como é que pode ser? Eu vou dar o dinheiro que tenho, até se eu não tenho suficiente para pagar a renda, se eu vou dar todo, fico sem nada." Mas Deus continuou a lidar com ele e ele percebeu que era Deus e deu. Quando voltou, voltou para casa e depois quando foi à igreja, estava à porta da igreja um homem à chuva, chapéu de chuva, mas à chuva, à espera dele. E o homem virou-se e disse que queria falar com ele e disse, mas o que se passa e tal, não sei o quê. E então depois ele concordou em falar com o homem. Embora ele agarrou, o homem diz que estava há 3 dias à espera dele. E ele disse, porque isto já deve ter acontecido, talvez há 3 dias atrás, ou mais. E ele diz que há 3 dias estava à espera dele. E então colocou-lhe um cheque na mão. E o cheque que lhe colocou na mão cobria mais do que a renda que ele tinha que pagar. Agora ouça bem. Se ele não tivesse ouvido, se ele não ouvisse a voz de Deus, ou não compreendesse que era de Deus, ele podia não ter feito e não recebia. Se ele não tivesse tido a direção divina, se fizesse pela forma dele pensar, se calhar pedia empréstimo, ou fazia isto, ou fazia aquilo, ou pedia a este, ou pedia aquele, era a forma dele tentar resolver a situação. Sem ser através da vontade de Deus. Você está a perceber? Você está a perceber que nós precisamos da direção divina para todas as coisas. Nós precisamos da direção de Deus para as nossas vidas. Nós muitas das vezes fazemos o que queremos, o que achamos que é correto. Não, eu vou fazer isto porque isto é que é o correto, isto é que se deve fazer, é desta forma. Não, isto é que é justo, é assim que deve ser. Completamente fora da vontade divina. Fora da vontade de Deus. Às vezes até pode calhar certo, mas grande parte das vezes, eu lhe sou sincero, completamente fora da vontade. Eu vou-lhe contar o que eu faço. Eu busco saber em Deus o que é que eu devo fazer. Quando a vontade de Deus se alinha com a minha, quer dizer, quando eu busco a Deus fazer alguma coisa e é exatamente o que eu quero fazer e Deus me dá a direção para fazer isso exatamente, eu volto a orar outra vez. Eu busco outra vez tentar perceber se não é a vontade da minha carne de fazer isso. Agora, cada vez que a direção divina é para fazer uma outra coisa completamente fora daquilo que eu quero ou do que eu queria, então eu não hesito, é isso. Porque está a ir contra a minha vontade, então está certo. É a vontade de Deus. Nem preciso orar outra vez. Porquê? Porque a nossa luta, a nossa carne luta contra o espírito. A direção, muitas das vezes, que recebemos à nossa volta, as informações que recebemos, lutam contra o nosso espírito. E nós precisamos ter a direção divina, não a direção da nossa carne, da nossa vontade. Mas eu quero que seja assim. Esqueça. Você já perdeu tudo. Mas eu quero assim. Deus muitas vezes tem melhor para nós e porque nós queremos uma coisa mais baixa, perdemos tudo. Por isso nós precisamos da direção de Deus. Por isso é que a direção divina é tão importante para nós. Por isso é que ter uma palavra de Deus para nós é tudo. Vamos abrir em João 16:13. João 16:13. João 16:13. Veja o que está aqui escrito.
João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá? Estamos a falar, isto era Jesus a falar. Ele está a falar sobre quem? Sobre o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade Divina. Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Este Espírito Santo que Deus tem derramado e quer derramar sobre toda a carne. Ele diz aqui, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos há de anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Glória a Deus. Você não quer a direção divina? Eu quero. Eu preciso dela. E eu acho que toda a gente precisa. Toda a gente. Toda a gente precisa da direção de Deus. Veja o que está aqui escrito em João também, mas agora 14, 23. João 14, 23. Para você compreender uma coisa, para você ter a direção divina, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque se você vai ter que perceber que as linhas de direção que nós precisamos, portanto, um comboio precisa de linhas férreas. E o comboio anda em linhas férreas e por aí guia. E a nossa guia é a palavra de Deus. O Espírito Santo, porque nós podemos ouvir muitas, não é ouvir, ter muitas direções. Deus não fala só. Deus pode falar a nós através de visões, através de sonhos, através de outras pessoas, pode falar-nos a nós audivelmente, mas ele nos vai lembrar a palavra de Deus. Portanto, os carris de linha férrea que nós precisamos para a nossa vida é a palavra de Deus. Por isso, o conhecimento da palavra de Deus só nos vai trazer bênção para as nossas vidas. Não só mudando a nossa forma de pensar, a nossa fé, a nossa confiança em quem e em quê, mas também para a nossa direção. Veja o que está aqui escrito. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se nós guardarmos a palavra de Deus, o Pai e o Filho fará morada nas nossas vidas. Por isso é que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a vontade de Deus escrita. Porque se nós percebemos a vontade escrita, sabemos que aquilo que vamos ouvir é divino ou não. Eu às vezes ouço muita gente falar coisas, às vezes homens e mulheres de Deus falar coisas que para mim são completa abominação. Não, Deus às vezes cura, outras vezes não. Eu peço desculpa, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e para as suas pisaduras nós fomos sarados. Todas. Mas quer dizer que, pronto, tudo bem, é isso, então porquê é que as pessoas não estão curadas? E porquê é que não estão a buscar mais da palavra de Deus?
E porquê que não estão a confiar mais na palavra de Deus? E porquê que não estão a declarar mais a palavra de Deus? Porquê que falam mais do que não presta, do que falam mais do que presta? Que é a palavra de Deus. A maioria das pessoas culpa a Deus por não fazer A, B ou C. Não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Se você pedir uma coisa a Deus, seja o que for, e no processo de tudo, de ter essa coisa, você utilizou a mentira para conseguir ter ganhos, você acha que vai receber alguma coisa de Deus baseado numa mentira? Antes de eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, antes, mesmo muito antes, quer dizer, uns anos antes, alguém me veio ao pé de mim e me contou que havia alguma coisa errada no trabalho, que a pessoa tinha feito uma coisa de errado. E eu virei-me para a pessoa, o meu conselho foi: vai ao patrão e conta o que é que aconteceu. Conta a verdade. E então a pessoa fez isso. Sabe o que é que aconteceu? A pessoa, o patrão, gostou muito daquela atitude. Contou a verdade. Assumiu o erro. É exatamente isso perante Deus. Há erros que nós fazemos que temos que os assumir. Perante Deus, por favor. Perante Deus. Eu não estou a falar perante os homens. Perante Deus. Tem que assumir os erros perante Deus. Pedir perdão. Mudar a forma de vida. Veja que a palavra é a nossa guia seguro. Deus vai sempre confirmar a palavra. Por isso é que eu vos disse, quando eu estava na igreja e ouvi o que não é por fé é pecado, eu ouvi aquilo, mas o que é isto? Eu nunca ouvi isto, nunca me pregaram sobre isso. Eu fui à procura na Bíblia e encontrei o versículo. Porque se eu não encontrasse tudo aquilo que eu ouvi, eu mandava fora. Porque a direção divina tem que concordar com a palavra de Deus. Por isso é que eu estou a dizer que é os guias, a guia para o nosso andar seguro sobre a terra é a palavra de Deus. Isso é que é tão importante conhecer. Muitas pessoas dizem, mas fazer isso, ler, eu não gosto de ler. Ouça, eu também não gostava. Foi o primeiro livro realmente que eu li, mesmo a sério, foi a Bíblia. Porquê? Porque eu queria conhecer Deus. Eu não gostava de ler, nada, mesmo nada, nem na escola. Eu gostava de ler. Por isso é que as minhas notas nunca foram para aí além. Mas eu preciso de Deus. Eu não sei se você precisa, mas eu creio que sim. Mas eu preciso. E por último, eu vos quero levar a um versículo bíblico. Isaías 55:12. Isaías 55:12. Eu conhecia este versículo e fui à procura deste versículo e nem me lembrava que acima desse versículo, havia outro e realmente falava tudo o que eu tenho estado a dizer agora. Isaías 55:12. Isto é muito importante. Toda a direção divina nos traz
paz. E tem que vir a nós em paz. Se nós sentimos alguma coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que ser já, eu tenho que fazer e... Ouça, esqueça, isso nada tem a ver com Deus. A direção de Deus traz paz, sempre. Não traz... você pode até estar aflito, mas a direção de Deus vai lhe trazer paz. Não lhe vai trazer pressão. Não lhe vai, você tem que resolver já, tem que ser já. Ouça, todas as coisas que eu tive complicadas, mas eu estou a falar mesmo complicadas na minha vida, todas levaram algum tempo para resolver e todas foram em paz. Você está a ouvir? Nunca foi sob pressão. Nunca foi, tem que resolver agora, tem que ser agora, tem que ser... Não, em paz. Isaías 55:12, veja o que está aqui escrito. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. E os montes e hotéis clamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palma. Então, veja o que está aqui escrito. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Em paz. Você tem que ter paz no coração. Se a sua cabeça não lhe deixa ter paz, não para, você tem que dominar a sua cabeça como fosse um cavalo selvagem. Tem que orar. Falar para a sua mente. Eu orava muito este versículo bíblico e eu dizia, este que eu vou dizer agora, eu dizia, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Ora, disse muitas vezes, mas mesmo muitas vezes isto. Até que chegou uma altura que eu podia estar quieto, e ainda agora consigo fazer isso facilmente, estar quieto, sossegado, e a minha cabeça está completamente parada, sem pensar em coisa alguma, nem que tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que resolver isto e aquilo, nada. Paz, paz, paz. Em paz. Nós pensamos que é tudo Deus que tem que fazer, mas nem tudo é Deus. É nós também, temos participação. Vivemos uma vida de uma determinada forma e agora Deus nos apresenta a nós e nós temos que mudar. Nós é que temos que mudar por causa de Deus. Nós é que temos que orar para que a nossa cabeça pare, para que ficamos em paz, para que podemos receber a direção de Deus. Nós é que temos que buscar a Deus para ter direção dele. Deus, manifesta-te a mim, fala comigo. Não é assim. Pergunta a Deus. Pergunta a Deus. E ele saberá a melhor forma de falar para si. Pois Deus já falou comigo através de filmes. Eu estava a ver um filme e Deus falou comigo. Já falou através de pessoas. Tive uma visão e Deus mostrou-me ser coisas. Tive sonhos, embora não era muito usual, mas para mim, pelos vistos, já tive sonhos e Deus me mostrou coisas em sonhos. Mas não era muito normal para mim. Já senti que devia de fazer algo em paz, estava em paz, não estava sob pressão. Senti que devia de fazer algo e fiz. Ou Deus me mostrou algo que eu ia fazer que eu não devia de fazer. E não fiz, parei imediatamente. Havia uma coisa que eu estava a dizer naquela altura, que eu não estava a gostar de uma coisa que estava a acontecer, e Deus disse-me assim, deixa estar, permite tudo. E eu, tudo o que eu disse, esqueçam. Tudo o que eu disse, esqueçam. Quem ia comigo no carro ouviu. Tinha acabado de dizer que não concordava com isso, e eu disse, tudo aquilo que eu disse, esqueçam. Façamos o que querem. Deus tinha-me acabado de mostrar. Eu lembro-me de uma vez, como é que eu conto isto? Uma vez a minha esposa chegou ao pé de mim e contou-me uma coisa.
contou-me uma coisa sobre uma determinada pessoa. E eu disse: "Epá, mas isso é assim, então porque é que não se faz assim ou assim? Para resolver a situação." Mal eu disse isto, eu não senti voz nenhuma, não ouvi nada, a única coisa que eu senti foi um aperto dentro de mim. E eu: "Oh, tudo o que eu disse, esquece." Disse logo para a minha esposa e disse logo a partir dali: "Há qualquer coisa aí que não bate certo." E a minha esposa virou-se para mim e disse: "Ah, lá estás tu. Não, não, há qualquer coisa aí que não bate certo." Não sabia nada o que se passava, não sabia nada. Disse logo: "Ah, há aí qualquer coisa que não bate certo." Quando eu senti o aperto, mais tarde, veio-se a comprovar tudo aquilo que eu tinha sentido, sem eu saber de nada, e realmente vi uma coisa que não estava certa. Por isso é que o Espírito Santo é um guia seguro. É um guia que nos vai ajudar. Mas nós acabámos de ler que em paz sereis guiados. Agora vamos ler o versículo anterior. Versículo 11. É só o versículo acima. Só andar um bocadinho para cima. Versículo 11. Veja o que está aqui escrito. Assim será a palavra que sair da minha boca, sai da boca de Deus, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviei. Antes fará o que me apraz, antes fará o que eu quero e prosperará e vai acontecer exatamente a palavra para que eu enviei. E depois diz, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. A palavra de Deus, Deus a colocou na Bíblia para a nossa direção, mas não só isso, para nosso benefício. Porque a palavra de Deus vai trabalhar para nós se nós a declararmos e confiarmos nela. E ela vai prosperar na nossa vida aquilo que ela foi enviada. Você precisa de direção divina. Você precisa de direção. Mas você tem que buscar. Se você não buscar, você não vai ter. E eu lhe vou dizer uma coisa. Que já houve alturas que Deus utilizou outras pessoas para falar para si. E você achou que não. Deus poderá ter insistido mais uma vez ou outra, mas você continua a achar que tem razão. E Deus parou. Isso aconteceu. Eu quero dar um conselho. Peça perdão a Deus. Humilhe. Basta a potente mão de Deus que a seu tempo Ele o há de exaltar. A seu tempo. Quer dizer que você deve pedir perdão a Deus e pedir que Ele lhe volte a dar direção para a sua vida. Busque essa direção. Busque. Não faça nada. Ouça. Eu tenho exemplos atrás de exemplos, atrás de exemplos. Eu estava na escola bíblica. Antes de ir para a escola bíblica, Deus disse-me que ia ser complicado. Mas eu queria ir e gostava de ir e gostava de aprender e queria ajudar o meu pastor e então fui para a escola bíblica. Ouça, foi mesmo muito, muito, muito complicado fazer a escola bíblica. Como eu sabia o que é que tinha acontecido, eu aprendi. Às vezes, por isso é que eu digo, às vezes aprendi da forma mais dura, mas aprendi. Graças a Deus que aprendi. Depois, o meu pastor queria que eu fosse para a ministerial. E eu não sabia a vontade de Deus. Não sabia se Deus queria que eu fosse. Até eu nunca respondi. E Deus dizia para mim, então responde. E eu disse, não, 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 não. Eu vou se tu disseres que eu vou. E eu para Deus. Se não, eu não vou. E ao último momento, à última da hora, faltava para aí 10 minutos para enviar o mail para confirmar todos que iam. Deus me disse, vai dizer que sim. Eu fui dizer que sim. E foi uma benção. Ouça.
Foi uma grande bênção mesmo para a minha vida. Estive na escola ministerial mais 2 anos, uma grande bênção mesmo. Foi muito bom, muito fácil. Glória a Deus. Então eu aprendi, mais vale receber a direção de Deus e fazer como Ele diz, quando Ele diz, do que fazendo quando eu acho, quando eu quero. Então eu decidi que a partir daí, não, tem que ser quando Deus diz. Aprendi a esperar. Aprendi a confiar. Ainda agora, situações, coisas normais da vida, coisas para resolver, eu espero em Deus. Eu espero em Deus. E eu lhe vou dizer, sou muito sincero, e cada vez que eu tento resolver, e por isso é que eu fico chateado comigo mesmo, eu só levanto é problema. É a minha sorte, ou não é sorte, o que vale é que eu reconheço os meus erros, peço perdão a Deus e Ele me abençoa e muda a minha história. Por isso é que eu prefiro ir atrasado. Não é chegar atrasado aos locais, por favor. Não, isso não. Gosto de chegar a horas de antes. Realmente, há muitos anos atrás, eu chegava sempre atrasado. Não, agora chego sempre antes do tempo, no nome de Jesus. Mas eu sei que na altura, eu sei que mais vale esperar em Deus, esperar, e mesmo que Ele diga uma coisa, confirmar, para que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Eu continuo a dizer, Deus tem uma palavra para isso. Você vai buscá-la? É que Deus tem uma palavra para isso. Só quero terminar dizendo isto. Houve alturas que Deus me mostrou uma coisa. E houve alguém que veio ter comigo. Confirmou aquilo que eu já sabia que Deus me tinha mostrado. Mas já houve alturas que pessoas vieram falar comigo coisas que para mim não tinha nexo nenhum, nem lógica nenhuma, nem Deus me tinha mostrado nada. Sabe o que é que eu fiz? Sorri para a pessoa e não disse absolutamente nada. Entende? Deus confirma a sua palavra. Deus confirma a sua palavra. A sua vontade nas nossas vidas. Mas tem de confirmar alguma coisa que Deus já lhe mostrou a si. Não é uma coisa não. Há um pastor, agora estou-me a lembrar e estou-me a lembrar disto, eu estou sempre a dizer para terminar, mas realmente esta é muito boa. Alguém que estava portanto, estava a dar-se a reunião e alguém estava a cantar no louvor e estava lá uma moça muito bonita no louvor e alguém sentiu, mas não sentiu, sentiu na carne e foi falar com a moça e disse-lhe assim: moça, Deus me disse que você vai ser minha mulher. E a moça ficou assim, de olhos muito abertos, a olhar para ele. Sim, foi Deus que me disse, dizia a pessoa. E a rapariga disse: ah, é? Até que é que eu faço ao marido que já tenho? Ela já era casada. Então Deus não disse nada. Portanto, muito cuidado quando lhe disserem alguma coisa. Busque em Deus, não nas pessoas. Busque saber de Deus. Se vier alguma pessoa falar consigo, vai confirmar alguma coisa que você já sabe, porque Deus já lhe mostrou. Por isso é que eu digo, é algo que você tem que buscar primeiro. Deus. Não é através da... A outra, não, aquela pessoa disse-me, aquela... Não, quando a pessoa me disse a mim, foi alguma coisa que eu já sabia. Entendeu? Só veio confirmar aquilo que eu já... Entende? Então, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer: Pai, olha, precisamos de Ti, Senhor. Verdadeiramente precisamos de Ti. Jesus próprio disse que sem Ele nada podemos fazer e nós reconhecemos isso. Sem Ti, neste planeta, nada podemos fazer. Mas contigo podemos fazer grandes coisas. Por isso te pedimos, Senhor, pedimos perdão por tudo o que fizemos que não Te agradou em relação à Tua direção. Mostra-nos, torna-nos a dar direção para as nossas vidas, mostra-nos aquilo que Tu queres que se faça. E ajuda-nos a entender a Tua vontade, para que façamos tudo para a Tua glória, para a Tua honra. Sabemos que a Tua vontade é a melhor vontade para as nossas vidas e é o melhor para nós. E, Senhor, ajuda-nos, dirige-nos, no nome de Jesus. Amém. Portanto, muitas bênçãos em nome de Jesus. E uma boa semana.